Fala pessoal, por aqui Marco Matos, bem-vindos ao nosso Pod Polícia, realizado na Rede Prime de Comunicação. Se inscreva nos nossos canais e solta a vinheta. Elson Matos, delegado-geral de polícia, aposentado, né? E comigo hoje, nesse quarto episódio do Pod Polícia, Marco Aurélio, meu canga, meu filho, o melhor amigo que tenho. Eu pergunto a ele, ele é professor na Academia da Polícia Civil, na aula de TAP, Técnicas de Ação Policial, né? É uma disciplina da academia que ensina como é que o policial vai trabalhar na rua no dia a dia. Qual que é a diferença das aulas na área operacional na Academia da Polícia Civil e na realidade quando o policial está trabalhando? Na verdade, nenhuma academia de polícia do mundo consegue formar o seu policial com as aulas da própria academia, né? O policial ele é formado, ele é forjado durante a sua carreira. No primeiro episódio a gente falou isso, né? Quando a gente tem 10 anos de polícia, a gente acha que a gente sabe tudo da polícia, que a gente sabe tudo de investigação, que a gente sabe a porra toda, e na verdade a gente não sabe de nada. Quando a gente faz 20 anos de polícia, a gente enxerga que há 10 anos a gente não sabia de nada, mas pensamos que já sabemos de tudo, né? E quando a gente aposenta, a gente vai ver, pô, tinha que ter aprendido muito mais. Então as academias de polícia, por melhores que elas sejam, elas não conseguem ali elas não conseguem formar o seu policial ali na totalidade. Então, o embasamento teórico que é dado nas academias, esse embasamento é extremamente importante para começar a moldar aquele policial, né, ou aquele aspirante ao cargo de policial, ou em alguns estados, já trabalhando, se passa no concurso, já é nomeado, então o camarada já entra policial, né? Existem alguns estados aí, raríssimo, mas, por exemplo, no Paraná, você passa no concurso e não faz o curso de formação de imediato. Você começa a trabalhar e depois de algum tempo você volta, aí você vai para a academia para fazer o curso de formação, só que você já começou a trabalhar lá atrás. Mas o que vai formar o policial, na minha opinião, principalmente aí, na parte de ação policial, é o dia a dia dele, quando ele começa a perceber até as dificuldades do dia a dia. Então, as dificuldades que eu tive na minha primeira operação, hoje eu já não tenho aquelas dificuldades, mas a gente tem outras, né? Por isso que é extremamente importante a gente fazer briefing e debriefing de todas as operações, para a gente não cometer os mesmos erros na operação futura. Mas a nossa matéria, por exemplo, na Cadepol, Técnicas de Ação Policial, são instruções voltadas para o dia a dia ali do policial na rua, né? Como que ele vai algemar, como que ele vai abordar insegurança, como que ele vai fazer uma patrulha urbana, como que ele vai fazer uma tomada de imóvel. A gente consegue ter uma carga horária altíssima de cada matéria dessa? A gente não consegue ter uma carga horária alta, porque tem outras dezenas de matérias nas academias, por isso que depois tem os cursos de capacitação continuada, né? Mas o curso de formação, então, a gente vai apenas ali moldar aquele futuro policial, e na nossa matéria a gente tenta levar para dentro dos nossos exercícios situações do dia a dia. Então a gente trabalha aí com o que a gente chama de força contra força, a gente trabalha com airsoft, a gente trabalha num teatro de operações, tentando aproximar o que pode acontecer na rua com o nosso treinamento. É claro que o nível de estresse que a gente leva para dentro de um treinamento, ele nunca vai ser parecido ao estresse de uma situação, aí, por exemplo, de troca de tiros ou de uma quase troca de tiros, né? Quando você vai abordar um camarada que você visualiza uma arma na cintura dele, o seu nível de estresse está elevadíssimo. A gente não consegue trazer isso para os treinamentos. A gente tem algumas formas de estressar o aluno ali fisicamente, por exemplo, psicologicamente, né, para a gente aumentar esse nível de estresse psicológico dele, para a gente ver as reações e corrigir algum erro. Muitas das vezes o camarada ele erra alguma coisa ali na academia, ele erra alguma coisa na nossa matéria, e quando ele começa a trabalhar, ele lembra daquele erro dele e não vai cometer aquele mesmo erro, ele já passou por aquilo ali, né? E como é que você faz para corrigir esse erro nas aulas do TAP?
a gente refaz todo o exercício, né? A curso de formação, ele se difere. E obrigando também a que toda a equipe pague por aquele erro que o aluno cometeu, para que todos se lembrem de que aquele erro não pode ser repetido de forma nenhuma. Né? Principalmente porque quando um colega erra numa ação policial, toda a equipe dele está com ele, está errando com ele. Né? Então a gente já a gente já deixa bem intrínseco aí na cabeça dos nossos policiais que devemos ter principalmente espírito de corpo, né? A polícia depende disso, a equipe depende disso. Então, quando um erra, esse erro ele tem que ser pago por todos, né? Quando um acerta, todos ali estão acertando. Então, a gente tem maneiras ali de cobrar, por exemplo, pagando flexões, né? Refazendo os exercícios, enfim. Os custos de formação, o nível de cobrança é elevado, mas não é um nível de cobrança, por exemplo, como a gente cobra nos cursos que são portas de entradas, por exemplo, para as cores e os outros grupos táticos aí das polícias do Brasil. Mas se o policial ficar esperando apenas o Estado capacitá-lo depois que ele forma, alguma coisa vai faltar para ele no seu dia a dia. Ele tem que buscar outras capacitações, outras qualificações. Desde quando eu saí da academia de polícia em 97, eu procuro fazer cursos assim, de forma... teve um período aí de 98 para 2012, 2015, mais ou menos, que eu fazia no mínimo 3 cursos por ano em alguma instituição aí, pública do Brasil ou em alguma instituição privada. Os americanos, eles usam instituições privadas para ministrarem cursos aí táticos, operacionais, cursos para policiais há bastante tempo, né? No Brasil isso é recente. A gente tinha, lá no final da década de 90, início dos anos 2000, a gente tinha talvez aí 2, 3 escolas aí no Brasil que ministravam cursos particulares. Uma no Paraná, né? Uma no Paraná, a TIS Brasil, né, do Kevan. A gente tinha o CETAS, como tem ainda, né, o CETAS aqui em Minas Gerais, com o Thomas Schroeder, né? Mas a gente não tinha mais que isso, a gente não conseguia ter acesso a bons cursos aí, privados. Hoje, isso inverteu bastante, hoje a gente tem muita oferta, mas infelizmente a gente tem muita oferta de embusteiro também. O que a gente mais vê hoje é um camarada fazer uma rede social para ele, aí o cara tem lá 30, 50, 100 mil seguidores, ele acha que isso aí já o torna um instrutor da nossa área e começa a ministrar cursos. Na verdade, é um camarada que nunca passou por uma situação de estresse, uma situação de perigo e quer ensinar o aluno a, por exemplo, fazer uma tomada de imóvel. Ele tem um conhecimento teórico, talvez. Talvez o teórico, mas como que um camarada ele vai ministrar um curso de tomada de imóvel, né, de combate em ambiente confinado, se ele nunca prendeu, se ele nunca invadiu um lugar para cumprir um mandado de prisão ou um mandado de busca e apreensão? É a mesma coisa o camarada querer ensinar alguém a nadar, mas ele não cai na piscina porque ele não sabe nadar. Então, quando a gente vai procurar cursos privados, a gente tem que ver a qualificação do instrutor. Para um cara ser um instrutor bem qualificado, ele tem que estudar muito, ou seja, tem que fazer muitos cursos, né? Ele tem que estudar, ele tem que ser um cara estudioso. Primeiro, então, é fazendo cursos. Depois, ele tem que colocar em prática aqueles cursos, aqueles estudos que ele fez. Como que ele coloca em prática? Operando, na realidade. Fiz um curso na Divisão de Operações Especiais de Brasília, por exemplo, de tomada de imóvel. A nossa maior referência no Brasil de tomada de imóvel é a Divisão de Operações Especiais de Brasília e o Grupo Tigre, do Paraná. Então, por exemplo, eu fiz esse curso lá. Depois eu volto, aplico esse curso junto com a minha equipe, treinando e vou para a rua. Será que funciona aqui para a gente essa tomada de imóvel? Em prática aquilo que você aprendeu. Não, funciona aqui para mim. Aí depois que eu vou instruir. Então, primeiro eu tenho que treinar, eu tenho que operar para depois eu instruir. E hoje a gente está vendo aí no Brasil que algumas pernas desse tripé aí não vem funcionando. O cara, ele ministra curso, mas ele não sabe aquilo que ele está falando. Então, a gente tem que... a oferta é boa, mas a gente tem que procurar ali instrutores que realmente vão agregar conhecimento e não vão piorar aquilo que já está incutido, por exemplo, na minha cabeça, que isso aí é muito, muito, muito sério, né? Yeah. O cara, quando ele está tendo uma instrução, ele toma aquilo ali como verdade, talvez se ele for aplicar isso no dia a dia dele, ele pode morrer com a própria arma. Errado. Mas os cursos, então, privados, nunca eles vão substituir a formação institucional, isso é óbvio, mas ele complementa. Por exemplo, a maioria das academias de polícia aí do Brasil, as academias formam os policiais nos cursos de formação com 200 tiros, 250 disparos.
Um curso da MMT, por exemplo, de combate velado, em um dia a gente efetua 150 disparos. Ou seja, a gente efetua proporcionalmente mais disparos que um camarada passa por uma academia de polícia durante o seu curso de formação. Mas isso aí acontece em 99% das polícias, tirando aí a PF, a PRF e uma ou outra academia de polícia militar e civil do Brasil, o restante tem o número de disparos nos cursos de formação, eles são pequenos, né? Então, esses cursos, os cursos privados, eles vêm complementando isso aí. Mas a nossa Academia de Polícia Civil aqui em Minas Gerais, ela está na vanguarda, ela está à frente aí de muitas academias do Brasil. Talvez seja a Academia de Polícia Civil que mais capacita de forma continuada os seus policiais. Por exemplo, a nossa matéria, o TAP, nós ministramos um curso mensal de atendimento pré-hospitalar de combate, 1 ou 2 cursos mensais de APH de combate. Extremamente importante na vida do policial. Na vida do policial e de qualquer pessoa que porta ou possui uma arma de fogo, o conhecimento no atendimento pré-hospitalar de combate é primordial. Aquele camarada que tem uma arma de fogo, primeiro, ele tem que ter, evidentemente, habilidade com a sua arma. Será que, se você que anda armado se deparar com uma situação que você tem que sacar a sua arma, apresentar a sua arma e efetuar alguns disparos, se a sua arma entra em pane, será que você é capaz de sanar essa pane no momento de estresse e continuar atirando? Será que se a sua arma terminar as munições, você é capaz de fazer uma recarga emergencial, né? Retirando o seu carregador, sacando o seu carregador reserva, inserindo na arma, alimentando ela de novo e voltando para o confronto em frações de segundo? Será que você é capaz de fazer isso? Se a sua resposta para essa pergunta for não sei ou não, alguma coisa está errada, você vai morrer com a sua arma na mão. Então a primeira coisa que a gente tem que ter quando a gente anda armado, quando a gente porta uma arma de fogo ou possui uma arma de fogo para defesa dentro de casa, é ter habilidade com ela. Depois, e não é porque eu estou falando depois que primeiro é ter habilidade, depois o APH, não. Isso tudo está no mesmo patamar, no mesmo degrau ali. Depois eu tenho que ter um conhecimento bom de atendimento pré-hospitalar de combate. A gente ministra o MARC 1, que foi inventado aí pelo Doc Manilha, investigador do Grupo Tigre, lá do Paraná. O MARC 1 são as letras, né? M-A-R-C. No M é a contenção de hemorragia massiva, no A são as vias aéreas, no R, respiração, e o C do MARC 1 é de calor, de proteger, de preservar o calor, prevenindo aí a hipotermia. Então, o camarada que possui essa arma de fogo, ele tem que ter conhecimento de APH. Ele tem que portar um torniquete com ele. Quem porta uma arma de fogo tem que portar um torniquete junto dele. Junto do seu corpo, no carro, na mochila, a gente tem que ter um torniquete. E depois, eu tenho que ter uma noção boa de retenção e contra-retenção de armas de fogo. A gente não pode morrer com a nossa arma. Se um camarada chegar próximo de você e meter a mão na sua arma, você tem que ter técnicas para reter essa arma, não deixar ele sacar a sua própria arma, se afastar dele sacando a sua arma, e ali você vai reagir ou não, isso depende de cada caso, né? Então a gente tem que ter essas 3 habilidades, essas 3 valências aí. Então na academia nossa da Polícia Civil aqui de Minas, a gente ministra cerca de 2 cursos aí de atendimento pré-hospitalar de combate por mês, um curso de tomada de imóvel por mês e um curso de sobrevivência policial, onde nós passamos aí noções técnicas de combate velado, com o policial embarcado ou desembarcado de um veículo, onde os policiais mais morrem são nas folgas. Então a gente remodelou esse curso de sobrevivência policial para trazer o porte velado para esse policial se defender, principalmente na sua folga. No mundo inteiro a estatística é essa, né? Os policiais morrem muito mais na folga do que trabalhando. Então a gente ministra esses 3 cursos aqui na academia. Todo mês a gente tem esses 3 cursos na nossa matéria, fora os cursos EAD. A Cadepol aqui também é referência no ensino à distância. Então a gente aqui está na vanguarda, né, do ensinamento. Mas os cursos privados, então, é óbvio que eles não vão substituir as instruções institucionais, mas elas vão complementar. E aí, infelizmente, é o policial metendo a mão no bolso para se qualificar, né? Ele tem que fazer isso. Quanto mais qualificado o policial for, menor a chance de acontecer algo com ele. É óbvio que o cara pode, se somente uma boa técnica fizesse com que você nunca fosse ferido, os camaradas da COR e do BOP do Rio não queriam tomar tiro na favela. Eles são os maiores conhecedores de patrulha urbana do mundo, né? Os SEALs, os maiores conhecedores do mundo de combate em ambiente confinado. Se somente a técnica fosse te proteger de tiros ali, a técnica dos SEALs
é uma técnica aí que eles ministram para países amigos aí ao redor do mundo. Eles nunca iriam tomar tiros no cumprimento de mandado de alto risco dentro de um imóvel e tomam um tiro. Então, é claro que uma hora ou outra pode acontecer, mas quanto mais qualificado você for, menor a chance de você ser atingido numa situação de troca de tiros. É verdade. Então, você, por exemplo, e o Dr. Hugo, que naquela época era o chefe do DEOESP, vocês deram a ideia ao chefe de polícia para a criação da CORE, né? A Coordenadoria de Recursos Especiais, o Grupo Tático da Polícia Civil, né? Quando é que foi a primeira turma, né? Vocês estavam nela também? E qual que é a função primordial e a importância desse Grupo Tático da Polícia Civil? Então, a Polícia Civil aqui de Minas, ela teve um hiato aí muito grande no que diz respeito ao grupo tático. A gente ficou muito tempo aqui em Minas Gerais sem ter um grupo tático. A gente tinha um grupo anti-sequestro, né? Lá na década de 80, década de 90, depois dentro do DEOESP a gente teve o GER, Grupo Especial de Resgate, e depois a gente teve um hiato. Nós éramos talvez um dos 5, 6 estados do Brasil aí que não tinham, a Polícia Civil não tinha um grupo tático. Então a gente conversou na época aí com a administração lá de 2016, 2017 da polícia, o chefe de polícia à época comprou essa ideia. Então a gente fez uma resolução a várias mãos lá para criar a CORE e a gente já começou certo desde o início na criação da CORE. Só pode participar, só tem direito a fazer parte da CORE, da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil de Minas Gerais, quem passa pelo curso que é a porta de entrada da CORE. Hoje, o COP, Curso de Operações Policiais. Então a gente chamou o Grupo Tigre. O Tigre veio, então, uma das maiores referências aí do Brasil, né? O Grupo Tigre, ele veio aqui em Minas Gerais e ministrou o primeiro COP. Iniciamos o primeiro COP com 22 policiais e somente 10 formaram. E eu e o Dr. Hugo, né, que é o 01 da CORE, a gente avisou o chefe de polícia que somente quem passasse nesse curso que poderia, então, iniciar a CORE, mas que a gente dependeria de fazer outros COPs para a gente aumentar a equipe e tinha o risco de eu e o Dr. Hugo também não formarmos nesse curso. Na verdade, a minoria forma, né? E se a gente não formasse, quem formasse lá que iria começar ou não a coordenadoria, então a gente tinha uma responsabilidade muito grande nas nossas costas, porque a gente fez o projeto e a gente, é óbvio que a gente queria participar da criação e formação. Então, na época, eu treinei muito, eu estava num aço na época de treinamento físico, né? Que eu não queria só formar, eu queria ser o melhor do curso. Isso não é uma ambição, não é contar vantagem, mas eu não queria só fazer o curso, eu queria ser o melhor do curso ali. E tive a felicidade de ser o 01 do curso. O turno todo ali é um turno muito bom, o pessoal que formou. Mas eu tive essa oportunidade, então, de ser o 01 do curso. O Dr. Hugo formou também e alguns outros colegas. Então, logo que terminou esse curso, a gente abriu o segundo COP. Aí, no segundo COP, de 200 inscritos, 50 iniciaram o curso e cerca de 15 formaram. Imediatamente o chefe de polícia à época também, ele lotou todos esses policiais do COP 2 na CORE, passou mais ou menos um ano, a gente fez o COP 3 e agora a gente já está autorizado a fazer o COP 4, porque a equipe da CORE ela precisa ser aumentada, porque a demanda aqui da CORE é muito alta. A gente tem uma demanda aqui de aproximadamente, em média, 3 operações por semana. E para um leigo ou para quem não conhece um grupo tático, pode achar que isso é pouco, né? Mas 3 operações por semana aí a gente deve perder. O estado de Minas Gerais. O estado que é muito grande, a gente deve perder aí em acionamento só dos grupos das polícias civis do Brasil, né? Somente para a CORE do Rio, que ali o acionamento, se quiser, é de hora em hora, né? Quando a gente não tem aí decisões do STF, por exemplo, proibindo operações policiais nos morros, ou você tendo que fazer justificativas enormes para cumprir mandados de prisão lá, enfim. A DOE de Brasília, a Divisão de Operações Especiais de Brasília, é bastante acionada também. Então a gente está ali entre uma das cores aí mais acionadas do Brasil. E quando a gente tem 3 operações por semana, significa que se uma operação for segunda-feira, por exemplo, aqui em BH, a equipe chega na CORE por volta de 2 horas da manhã para preparar equipamento, terminar o planejamento e vai para o briefing e vai cumprir esses mandados de prisão de alto risco durante o dia.
Se a gente tiver uma outra operação quarta-feira no interior de Minas, essa equipe que trabalhou, que cumpriu esses mandados na segunda, vai ter que viajar na terça para fazer a operação numa quarta-feira no interior do estado. E se tiver uma outra operação quinta-feira aqui em BH de novo, essa equipe tem que voltar e planejar essa outra operação e cumprir esses outros mandados. Então a gente precisa aumentar a equipe. Já foi autorizado aí o COP 4. E aí a gente talvez no meio do ano a gente deve conseguir finalizar o edital para a gente iniciar o curso. Aproveitando aí, falando do COP, as CORES do Brasil, as portas de entrada das CORES são através do curso de operações policiais, o COP, ou curso de operações táticas especiais. A diferença do COT e do COP está na carga horária. Enquanto um COP aí o nosso aqui tem por volta de 35 dias, um COT tem por volta aí de 3 meses, 4 meses mais ou menos. Existindo COTs um pouquinho mais extensos, mas uma média aí de 100 dias os COTs. Enquanto os COPs, uma média aí de 30, 35 dias, como é o nosso aqui de Minas, dá essa média. As portas de entradas, por exemplo, dos BOPs, né, dos Batalhões de Operações Policiais Especiais das Polícias Militares, é através dos COESPs, os cursos de operações especiais, que duram cerca aí também de 4 meses, 5 meses, ou através dos CATs, os cursos de ações táticas especiais. O BOP lá do Rio, por exemplo, tem essas duas portas de entrada. Por o cara fazer parte lá do BOP do Rio, ou ele faz o CAT, ou ele faz o COESP. E esses cursos, essas portas de entradas, eles são extremamente rígidos e eles devem ser. Quando a gente abre esses cursos, a gente busca extrair o melhor daqueles candidatos que irão trabalhar no grupo tático, né? Os grupos táticos das polícias, eles são a última barreira, é a última rácio ali do Estado quando for enfrentar alguma situação que fuja da normalidade. Por exemplo, invasões de cativeiro, resgate de refém, cumprimento de prisões de alto risco, novo cangaço. Então é a última barreira. Como é a última barreira, a gente tem que extrair o melhor dos melhores candidatos que estão fazendo esse curso, isso é em qualquer polícia. Polícia Penal, por exemplo, a gente fez o COPESP para eles, curso de operações prisionais especiais, a gente fez lá pela Sejusp, de 600 candidatos, 126 iniciaram o curso. Na verdade, 125 iniciaram e ele entrou com mandado de segurança em 2011, aí a Justiça deferiu esse mandado de segurança para ele no curso que ele fez lá em 2010, que não era um COPESP, era um outro tipo de curso, mas era a porta de entrada daquela época para o COP, né, que é o Comando de Operações Prisionais Especiais da Polícia Penal. Aí esse aluno 126, ele chegou com esse mandado de segurança lá, que teve que cumprir esse mandado depois de 11 anos. Mas ele ficou um pouco tempo no curso lá e foi desligado. Enfim, de 126 candidatos que começaram, alunos que começaram, apenas 19 formaram. Então foi o primeiro curso com essa voga, né, com essa forma de ministrar esses cursos de portas de entrada. A Polícia Penal não estava acostumada com isso, não esperava que o curso ia ser nivelado por cima. O nivelamento do curso foi nivelado por cima. A gente trouxe instrutores da CORE de Goiás, os instrutores da CORE aqui de Minas auxiliaram. A coordenação do curso foi de um policial penal lá do COP, extremamente habilidoso e competente na sua função, o Vieira, juntamente com o Romão, que é um outro policial penal extremamente antigo e um cara cursado em vários lugares aí do Brasil também. Então, eles que coordenaram o curso, mas auxiliados por outros colegas de outros grupos. O pessoal do Grupo Tático da Polícia Penal do Rio de Janeiro veio para cá para auxiliar. Enfim, a maioria não formou, como é normal. Alguns compraram o ingresso para o filme errado. Eles achavam que o curso ia ser um curso tranquilo. E a hora que chegaram lá, viram que o curso era um curso ralado, um curso muito técnico. Curso para macho. E nessa onda aí de mimimi, alguns não conseguiram completar a primeira corrida, uma corrida facílima. A primeira prova que a gente pôs no curso, no primeiro dia de curso, eles correram na Pampulha com uniforme de educação física, tênis, short, camisa. É uma corrida de 10 km em 1 hora e 3 minutos. Para quem corre sabe que esse tempo aí é um tempo altíssimo, né? Facílimo para bater essa meta. E, salvo engano, 25 alunos não conseguiram, já no primeiro dia, não bateram esse tempo e foram desligados. E no decorrer dos dias eles foram sendo desligados e formaram só 19.
E quando a gente faz um curso dessa magnitude, a gente tem que ter... Primeiro a gente tem que ter sorte, depois a gente tem que ter saúde. São 5 S's que a gente chama nesses cursos aí. Você pode ter um azar e se machucar, né? E ter que sair do curso. Você pode perder a sua saúde por algum motivo ali e não conseguir concluir o curso. Você pode não estar no momento psicológico ali bom e você não vai conseguir se manter no curso. Mas o cara tem que treinar e voltar pela porta da frente e tentar fazer o curso de novo para ver se ele banca e se ele forma, né? Então, esse COPESP, Curso de Operações Prisionais Especiais, que a gente ministrou na Polícia Penal, teve essa mesma voga dos outros cursos portas de entrada, e todo curso porta de entrada ele tem que ser dessa forma. Tem que ser curso que a gente vai exigir o melhor apenas dos melhores daquele momento que estão fazendo o curso. Porque pode ter um cara muito bom que saiu porque perdeu a saúde, por exemplo, teve um azar, torceu o pé, enfim. E o cara era muito bom, mas o cara saiu, ele tem que voltar no próximo e tentar formar. Não cuidou dos pés também, usando uma bota, por exemplo? Exatamente, cuidado com os pés é essencial. E o pé, a unha encravada, dependendo como você lesionar a sola do pé, você não vai conseguir fazer marchas equipadas e tal, enfim. Então, esses cursos aí, volto a dizer, os cursos portas de entrada, eles têm que ser realmente cursos com nível de nivelamento lá em cima. E o curso do COP, né? O COP. Como é que é dividido o curso? Ele é só técnico, é operacional, é rala? Como é que funciona o curso? Para que chegue 100 e no final você tem só 10 policiais que conseguem chegar até o final. A gente divide o curso de operações policiais por algumas fases. Então, a primeira fase é a fase rústica, é a fase onde saem bastante alunos. Porque também chamada Semana do Inferno? Semana zero, alguns falam Semana do Inferno, enfim. Mas é o que a gente define aí como fase rústica. Depois dessa fase rústica, entram as fases técnicas e uma hora ou outra volta para a rusticidade. Na fase técnica também, muitos alunos aqui no nosso COP saem com provas de tiro, provas de tomada de imóvel, provas de patrulha, porque a gente quer o camarada rústico, mas a gente quer um camarada técnico. Não adianta nada o cara ser forte e ser burro. A gente quer aquele cara que consiga cumprir qualquer tipo de missão, mas com inteligência, né? Então, o nosso curso, a parte técnica do nosso curso, ele tira bastante gente também. Em outros episódios, com certeza, a gente vai falar exclusivamente da CORE, né? Porque ela representa para a Polícia Civil um grande ganho, né? Porque qual que é a finalidade da CORE? Qual que é o serviço específico que a CORE presta para a Polícia Civil e para a sociedade? O principal da CORE, o carro-chefe da CORE é o cumprimento de prisões de alto risco, que as delegacias solicitam o apoio da CORE. Nós temos outras várias funções na nossa resolução, como escolta de dignitários, planejamento de operações, por exemplo, de Copa do Mundo, de eventos maiores, né? Resgate de reféns, mas o carro-chefe da CORE é o cumprimento de mandados de alto risco. A CORE só é muito acionada aqui em Minas Gerais porque a gente tem uma polícia de investigação de excelência. Porque para colocar o grupo tático lá na porta do camarada é porque teve uma investigação enorme lá atrás. Então, se a gente não tiver uma investigação bem feita, o grupo tático ele nunca vai ser utilizado, né? Então, a CORE cumpre muitos mandados de prisão, muitos mandados de busca e apreensão em locais de alto risco, porque há uma investigação de excelência dos colegas aí de vários departamentos espalhados aí no estado. Então, se não fossem as boas investigações, nem teria motivo da CORE existir. Então, a CORE existe porque a Polícia Civil de Minas Gerais é extremamente, como já foi falado em alguns episódios aí, a Polícia Civil de Minas, mesmo com todas as dificuldades, consegue entregar um excelente serviço de investigação para a sociedade, né? Enfim. E qual desse tempo? A CORE foi criada em 2018. E ela teve assim várias atuações, né? Atuações quase que diárias, né? Qual um caso que teve mais dificuldade, algum problema para cumprir a missão dela?
Em 2018 ou 2019, a gente foi cumprir um mandado de prisão em Ribeirão das Neves, e quando o nosso arrombador estourou a porta, o camarada que estava lá dentro, ele já estava com uma espingarda calibre 28, já apontada para a equipe, e a hora que a porta abriu, ele efetuou 2 disparos no vão da porta, né, a hora que ela se abriu. Esses disparos pegaram no nosso arrombador, no colete balístico e braço dele. Ele imediatamente saiu do clarão que a porta, né, que a porta fez, e os nossos policiais, que eram ponta 1, ponta 2 ali do nosso time, conseguiram combater com esse indivíduo, atingiram ele. Ele foi socorrido, mas acabou não resistindo. Então foi bem no início da CORE, e ali a gente percebeu algumas coisas, né? A gente percebeu, por exemplo, que a gente tinha que melhorar o nosso arrombamento. A gente tem algumas formas de arrombar uma porta, e a forma como foi feita não foi uma forma errada, mas era uma forma que expunha mais o nosso policial. A partir dali, então, a gente evita abrir da mesma forma, mas algumas vezes não tem como. E a gente percebeu que a nossa técnica de tomada de imóvel, ela é realmente segura, porque a gente combate do lado de fora. A gente tenta combater do lado de fora. E quando eu falo combate, não é só atirar, é verbalizar, é extrair algum indivíduo, é render algum indivíduo do lado de fora. E os marcos da porta ali protegeram os nossos 2 pontas, e eles conseguiram reagir ali àquela injusta agressão que a equipe estava sofrendo sem serem atingidos. Então a gente percebeu que realmente a nossa técnica ela é eficaz. A nossa técnica já foi testada de diversas formas. Indivíduos aí desarmados já tentaram partir para cima da equipe com a técnica de tomada de imóvel e outros treinamentos da CORE, né? A equipe conseguiu lidar bem com isso. A gente já foi atacado por facas, e isso tudo que eu estou falando dentro de ambientes confinados aí. E a equipe conseguiu também se livrar bem. A gente já foi atacado por cachorro, enfim. A técnica de CQB da CORE, que a gente buscou o seu fundamento da nossa técnica lá na DOE, na Divisão de Operações Especiais de Brasília. A gente aplica aí 90%, 80% aí da técnica. Por que 80%, 90% da técnica? Que cada estado tem a sua especificidade, né? Então a gente aplica aqui 80% aí, mais ou menos, da técnica que a DOE aprendeu com os SEALs e que a DOE repassa para o restante do Brasil. Então 80% da nossa técnica, ela é a entrada dos SEALs que a gente aprendeu lá no DF, e a gente já foi testado então de diversas formas e percebemos que realmente é uma técnica segura. É bom lembrar aqui, quando a gente fala do arrombador, é aquele cara que antigamente, muito antigamente, arrombava a porta dando um chute na porta, né? Hoje não se faz mais isso em hipótese nenhuma, né? Qual é o método que se utiliza hoje? A gente não indica arrombar portas aí mais com o pé, você pode lesionar. Portas mais reforçadas vão ser mais difíceis de serem rompidas, e quando você está chutando a porta, o camarada lá dentro, ele tá acordando, né? O efeito surpresa vai se perder, enfim. Nós temos outros equipamentos aí que a gente pode utilizar que são muito melhores que o seu pé, que não foi feito para arrombar portas, né? Então a gente tem o ariete, a gente tem explosivos, a gente tem pé de cabra, marreta, enfim. Cada equipe policial, cada delegacia, cada departamento, cada setor dentro de um departamento deve ter o seu kit básico ali de arrombamento de portas, que facilita e traz bastante segurança para a equipe que vai se ver ali, né, na necessidade de arrombar uma porta para cumprir um mandado de prisão. E é exatamente esse aprendizado da CORE que é levado também para a Academia da Polícia Civil no curso de tomada de imóvel, principalmente, né, no curso de formação, mas principalmente no curso de tomada de imóvel, que são ensinados a prática, as técnicas que esses policiais fazem quase que diariamente, né? Dentro do TAP, né, da nossa matéria lá da Técnicas de Ação Policial, nós temos diversos instrutores que fazem parte da CORE. Então, a doutrina da CORE ali, ela se mistura com o TAP em algumas matérias, por exemplo, a tomada de imóvel, para a gente ministrar esse curso mensal para os nossos colegas de todo o estado. É um curso de 4 dias apenas, então é um curso básico de tomada de imóvel,
onde a gente ensina ali o básico para se entrar dentro de uma casa de maneira segura para a equipe que geralmente tem pouco equipamento e poucos integrantes, né? As nossas equipes aí trabalham com 3, 4 policiais no máximo. A equipe da Cora é uma equipe maior, então a gente faz uma entrada tática, porque a nossa equipe ela tem equipamentos específicos, número específico de policiais, específicos de policiais que fazem com que a nossa entrada seja uma entrada tática. O que a gente ensina na academia é uma tomada de imóvel que não tem nada a ver com a entrada tática, porque não é isso que o policial lá da ponta, o policial de investigação está buscando. Ele tem que entrar de forma segura dentro de uma casa, né? Você informa o policial, que não é de um grupo tático, né? Ele é informado qual que é a melhor forma de se entrar num ambiente confinado, num ambiente fechado, para que ele não seja surpreendido ali dentro. Isso, para ele cumprir um mandado de prisão ou um mandado de busca e apreensão, né? Então, pessoal, a gente chega agora ao final do nosso 4º episódio. Não se esqueçam de se inscreverem aí nos nossos canais de YouTube, Spotify e os outros. Ativem as notificações e até a próxima. Valeu!